E vamos avançando então, e vamos falar da parábola do filho perdido. E ele contou, e aí ele diz assim, ele contou outra história, ou seja, ele está continuando no mesmo sentido, ele está continuando o mesmo ensinamento. Ele ensinou de duas maneiras, através de duas parábolas, e agora ele vai usar uma terceira parábola para continuar o mesmo ensinamento, e ele diz, e contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, quero minha herança, agora mesmo. E o pai, então, dividiu a propriedade entre os 2 filhos. O mais moço, pouco tempo depois, ele arrumou suas malas e se distanciou. Ele foi embora para um país distante. E lá, então, ele ficou vivendo por um tempo, mas ele era uma pessoa indisciplinada, esbanjadora, e ele desperdiçou tudo o que ele tinha recebido do pai. E num determinado momento veio uma seca sobre aquele país, ele perdeu tudo que ele tinha, começou a passar necessidade, né? E ele então foi contratado por alguém para trabalhar cuidando de porcos. E cuidar de porcos para o judeu era um trabalho mais indigno que poderia existir. Era o trabalho mais sujo, mais indigno. E ele estava fazendo exatamente isso, ele estava cuidando de porcos. E de repente ele teve tanta fome, ele estava passando tanta necessidade, esse moço, que ele olhou para a comida dos porcos, que era para o judeu a coisa mais indigna, e ele teve vontade de comer a comida daqueles porcos. E quando ele viu isso, quando ele se viu nessa situação, a ficha dele caiu, né? Ele caiu, ele veio à realidade e ele entendeu que ele precisava voltar. Ele entendeu que ele disse assim, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Os empregados lá da casa do meu pai têm 3 refeições por dia. E eu estou aqui com tanta fome que tenho vontade até mesmo de comer a comida dos porcos. E ele então pensou, interessante que ele pensou, ele planejou, e ele se levantou e ele foi. Ele não ficou só pensando, mas ele agiu. Ele pensou e ele foi até o pai. E quando ele chegou lá, ele tomou um posicionamento, voltou para a casa do pai, e ele então chegou e falou para o pai, né? Eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Ele realmente não se sentia mais digno. Ele entendeu que ele tinha tudo na casa do pai. E ele não valorizou nada que ele tinha. E agora ele voltava assim numa situação de muita humilhação. Aquele rapaz que voltava naquele momento não era mais aquele que tinha saído. Aquele moço que saiu de casa era um rapaz arrogante, sonhador, que queria festar, que queria fazer bagunça, que queria conhecer o mundo, que queria dinheiro só para gastar com coisas desnecessárias. Ele não conhecia o valor que ele tinha e muitas vezes ele achava que o valor dele estava nas coisas que ele podia ter. Que estavam nas coisas que ele podia viver, nas festas que ele podia participar, né, na maneira de impressionar as pessoas. E de repente ele viu que tudo aquilo é passageiro, que tudo aquilo acabou, e que nada mais ele tinha, estava passando fome, e ninguém ajudou. Você já viveu história assim? Que às vezes as pessoas são amigas enquanto a pessoa tem alguma coisa financeira para oferecer. Enquanto tem dinheiro para pagar as bebidas, enquanto tem dinheiro para promover as festas, mas depois, quando acaba, isso causou um mal-estar em toda a sociedade, em toda a comunidade de Israel naquele tempo. Porque o filho daquele homem pegou o dinheiro que não deveria, ele demonstrou desrespeito. Não só para a sua família, mas para todo judeu, para toda a cultura. Ele estava afetando e desvalorizando a cultura dos judeus ali naquele momento. O comportamento dele era um comportamento reprovável, não só dentro da casa dele, mas também para os outros, para todo o país, para toda a nação. Então, quando ele voltou, possivelmente, as pessoas não o receberam bem.
Ele não estava sendo bem recebido. Não pense que os vizinhos, que os amigos olharam e falaram, vai, que legal, o filho do fulano está voltando. Não, eles não pensaram assim. Ele fez vergonha para todo mundo. E você já pensou os outros filhos mais novos começassem também a reivindicar a herança antes da hora? Ele estava passando um comportamento errado, uma postura errada, um testemunho errado, e isso não era aceito. Então, ele causou um mal-estar, e quando o pai viu que ele estava voltando, e que provavelmente a aparência dele era muito ruim, porque a gente vê no texto que ele teve fome, não tinha nem o que comer, devia estar bem magro. Se ele não tinha o que comer, também deveria estar mal vestido, de uma aparência muito ruim. E ele está voltando, saiu cheio de dinheiro, cheio de direito, né? Todo poderoso, e voltou completamente humilhado. Então, as pessoas, quando viram aquele rapaz chegando, elas não o receberam de braço aberto. Talvez a única pessoa que recebeu aquele rapaz de braços abertos foi o pai. E mais ninguém. Então, quando o pai viu que ele estava vindo, ele correu, ele se antecipou em direção ao filho. E abraçou o filho, porque ele estava expressando para toda a comunidade que ele aceitava o filho de volta. Ele, através dessa postura, ele estava expressando que ele perdoava. Ele estava dizendo que ele sabia o que o filho fez. Tanto é que o rapaz foi dizer para o pai, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor e tal. E o pai não deu tanto ouvido para isso, porque ele já sabia. Ele já sabia o que ele tinha feito, ele já sabia que ele tinha pecado. O pai ele não precisava mais explicar. Será que nós precisamos explicar assim tanto para Deus? É claro que Deus já sabe, o pai já sabia, e nós não precisamos falar para Deus o nosso pecado de maneira como se ele não fosse perdoar, ou se ele não fosse capaz de perdoar. Mas nesse momento, esse rapaz também entendeu que o amor do pai por ele era muito maior do que ele podia imaginar. Porque talvez nem ele mesmo se perdoasse. Talvez nem ele mesmo, olhando para ele não via como alguém podia aceitá-lo de volta. Mas quando o pai se adianta, que ele vai explicar, pai, me perdoa, eu não consigo explicar, não consigo entender o que aconteceu comigo. O pai parou, ele não ficou dando ouvido para isso. Sabe como Deus é lindo? Não é assim com a gente. Às vezes a gente faz o que a gente não deveria fazer. Às vezes nós envergonhamos a nossa família. Às vezes nós desvalorizamos, não conseguimos perceber o amor de Deus por nós. E quando a gente vai falar para Deus, Senhor, nossa, eu fiz isso. Deus não está querendo nem ouvir isso. Sabe o que Ele quer ouvir? Nossa, que alegria que você voltou. E é isso que está dizendo para você hoje. Que alegria que você está aqui. Que alegria que você voltou. Que alegria que você reconheceu. Que você reconheceu o seu lugar. Que você lembrou que você tem uma casa. Que você lembrou que você tem uma família que te ama. A postura do pai estava revelando isso. Sabe, esse moço voltou completamente arrependido. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém é filho, ninguém pode ser filho de Deus antes de passar pelo arrependimento. E que nós não precisamos sofrer como esse filho para nos arrependermos. Mas o arrependimento dele fez com que ele entendesse a posição que ele tinha. O arrependimento dele trouxe quebrantamento de coração, humilhação, humildade e também submissão ao Pai. Ou seja, uma verdadeira metanoia. A mente dele foi mudada. A sua maneira de ver as coisas mudou. A sua maneira de se ver inserido na casa do Pai mudou. Tudo mudou na vida daquele rapaz. Então, enquanto nós não tivermos, nós não vivemos isso, nós também muitas vezes estamos perdidos na casa do Pai. Porque esse rapaz, para ele sair de casa e fazer isso, é porque ele também já estava perdido antes. Ele não conseguia se ver como filho, ele se via talvez como empregado. Ele não sabia, ele não conseguia entender que tudo que Deus tinha, tudo que o Pai tinha, era dele.
Ele precisou de dizer, não, peraí, separa tudo, dá a parte que é minha, porque eu sei o que fazer com ela. Mas era tudo dele, não era só uma parte. Muitas vezes é assim que nós estamos, nós temos tudo na casa do Pai, e nós queremos um pedaço para dizer que é nosso. Muitas vezes nós trocamos o menor, sabe? Ficamos com o menor, com a menor parte, porque não conseguimos entender que a parte que Deus está nos oferecendo é infinitamente maior do que aquela que nós estamos reivindicando. Então, queridos, lá em João 16:8 diz assim: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja pronto para ouvir a voz do Pai. E seja pronto para se arrepender. Seja pronto para mudar a sua postura, a sua vida. Seja pronto para ouvir o Espírito Santo. Porque filho escuta. Agora sim, esse moço estava tendo uma postura de filho. Ele parou, ouviu e voltou. Ele perdeu tudo, mas ele se encontrou. E lá no versículo 22... o pai chama os empregados e ele ordena que dê ao filho roupas, né? Ele trocou as roupas daquele rapaz. E as roupas significava uma posição de filho. Ele tirou as roupas velhas, as roupas de pecado, as roupas contaminadas pelo pecado e deu roupas novas para ele. Ele também colocou um anel no dedo, que era um símbolo de autoridade e de uma tradição familiar. E também pediu para colocar sandálias nos pés, porque o escravo andava descalço, só filho tinha sandálias nos pés. Então ali o pai estava dizendo: você continua sendo meu filho. Você foi, errou, perdoei. É claro que a consequência sempre tem. Eu não estou aqui dizendo que não tem consequência dos nossos erros. Mas tem perdão. O pai perdoa. Então ele trocou as vestes. Ele devolveu a autoridade. E ele colocou nos pés do filho o sapato, as sandálias. Que dizia que ele era filho. Porque só filho que andava com sapatos nos pés. Quem andavam descalço eram os escravos. Então, depois ainda ele fez uma festa para comemorar com um novilho que estava guardado há muito tempo, porque era para ser abatido só em ocasião muito especial. E o pai não viu ocasião mais especial para poder abater aquele novilho do que aquele momento que o filho dele voltou. Então o pai restituiu para o filho tudo o que ele havia perdido. Eu não sei você, mas eu não sei nem o que dizer. Eu não tenho palavras para dizer ao Senhor quando eu penso isso a respeito da minha vida. Porque a história desse rapaz pode ser a história de qualquer um de nós. Talvez nossos olhos não foram abertos para enxergar a miséria que nós vivíamos. Talvez nós ainda não conseguimos perceber o quanto nós estávamos descalços, sem autoridade nenhuma. Porque o poder e a autoridade está em ser feito filho de Deus. Eu não comecei dizendo isso. Não há autoridade se não for filho. Somente filho tem autoridade. Somente filho tem sapatos nos pés, tem o anel da autoridade e as vestes trocadas. Então, se você é filho, é motivo de você se alegrar assim, muito hoje e todos os dias da sua vida, porque você é filho. E o irmão mais velho teve o mesmo comportamento daqueles líderes religiosos. Porque ele olhou para o irmão que voltou somente como aquele que quebrou todas as regras. Ele quebrou todas as regras, fez tudo que não deveria ter feito. Agora voltou e o pai aceita do jeito que ele voltou. Sabe, na cabeça daquele filho, o mais novo tinha que receber castigo. Na cabeça dele, ele estava errado. Porque ele só vivia debaixo de regras, de certo e errado. E ele vivia lá servindo ao pai, pensando ele que estava enriquecendo o pai. Na verdade, ele estava trabalhando para o seu próprio futuro. E ele não conseguia perceber isso. Quando o irmão voltou, ele não entendeu. Ele continuou tendo aquela postura legalista de apontar os erros e não conseguir amar. Queridos, ainda bem
que o nosso Deus, nosso Pai, Ele não age desse jeito. Ele não age desse jeito. Ele não está apontando os nossos erros. Ele não está olhando para os seus erros. Ele não está olhando para as suas falhas. Sabe, o maior prejudicado é você mesmo. Porque são os nossos pecados e somente eles que podem nos afastar de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Ele continua nos amando e nos recebendo. E se nós estamos dispostos a mudar, ver as coisas diferentes, Ele está disposto a nos perdoar. Mas o mais importante que eu quero que você entenda hoje nessa mensagem é que você é filho de Deus. Mas eu não quero que você só repita o que as pessoas dizem. Eu não quero que você fique... O desejo do meu coração não é que você fique repetindo, eu sou filho de Deus, mas sem saber o que isso realmente significa. Mas que você entenda que há um poder em ser filho de Deus. Sabe que talvez você esteja vivendo uma situação, talvez o seu relacionamento com seu pai, talvez foi um relacionamento desse jeito. Está certo, está errado, certo, errado, e sempre de acusação, e sempre olhando, e tudo que você ia fazer, e até hoje você vive dessa forma, você faz as coisas para o seu pai pensando, será que ele vai gostar? Será que eu vou agradar? Sempre querendo agradar, sempre pensando, vendo se você vai receber uma nota, para ver que nota será que o pai vai me dar hoje. Mas eu quero te dizer que o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que te chamou e que te perdoa em todo momento, Ele não olha para você desse jeito. Ele olha para o seu coração e Ele está dizendo para você que essa dor, essa dificuldade, essa luta, esse momento difícil que você está passando, o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Mas só que tem uma coisa, querido, o fardo leve, o jugo suave é para filhos. Se você não é filho, você não consegue desfrutar. Se você não for filho, você não consegue experimentar. Porque isso é para filhos. Somente filho experimenta e vive um jugo suave. Somente filho. Se você não for filho, você não pode experimentar. É por isso que eu te digo, eu quero que você entenda a posição que você tem. Não viva como aquele rapaz dentro da casa do pai e não conseguiu desfrutar do que o pai oferecia. Para ele tudo era pesado. O outro filho ficou trabalhando que nem empregado. Ele não conseguia ver que o jugo era suave, que o fardo é leve. Que fardo você está carregando, que está te pesando tanto? A quem você fica o tempo todo querendo agradar? Você não precisa agradar o Pai, porque Ele se apraz em você. Ele ama você do jeito que você é. Ele te recebe, Ele te ajuda. Ele te ajuda a levar o peso. Esse peso você não tem que carregar. O que eu quero que você entenda principalmente hoje é isso, querido. Porque sabe, naquele momento lá que Jesus, acho que até anotei aqui, quando eu estava terminando essa mensagem, eu me lembrei desse texto. No momento em que Jesus estava falando a respeito de algumas cidades que, se elas recebessem o amor de Deus, elas teria sido feito muitos mais milagres ali, mas eles não recebiam. Eles estavam mais ou menos assim. Havia tanto pecado, aquelas pessoas só olhavam para o pecado uns dos outros, e o coração delas era tão endurecido que elas não conseguiam receber o que Deus estava oferecendo para elas. E Jesus, quando Ele lembra isso, e quando Ele faz um julgamento a respeito dessas cidades, Ele agradece ao Pai. Ele fala assim: Pai, graças te dou, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios, aos poderosos, aqueles de grande conhecimento, e revelou aos pequeninos. Sabe que até esse dia eu não tinha conseguido entender o que Jesus estava falando, mas o que Ele estava dizendo essa revelação é para os filhos. Sabe, quem dá graças são os filhos. Porque quem não é filho não sabe agradecer. Só filho tem coração agradecido pelo que recebe. Quem não é filho não tem coração agradecido. Quem não é filho vive uma dureza, uma dificuldade, um peso. Mas os filhos
De nada tem falta, porque os filhos, ao invés de olhar para a falta, ele levanta as mãos e diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor me revelou a posição que me pertence. Sabe, essa posição é para você. Você é filho, nada vai te faltar. Com o que é que você está preocupado? Porque aos filhos o pai supre, aos filhos tem abundância. O pai tem compromisso com os filhos. Então, como você está vivendo, querido? Como filho ou como empregado? Como filho ou como escravo? Escuta, eu vou repetir. Para os filhos, o fardo é leve, o jugo é suave. Se está pesado demais para você, pensa, como você tem vivido? Como filho ou como escravo? O Senhor te convida para ser filho, para receber esse poder e essa autoridade de ser filho de Deus. Amém? Quem recebe essa palavra? Quantos filhos de Deus estão aqui nesta noite? Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu quero te convidar para se levantar. Filhos, levantem-se. E receba essa unção, receba esse poder. Fecha os teus olhos por um momento e começa a ter atitude de filho, porque filho dá graças pelo que tem. Começa a agradecer e começa a olhar onde está o tesouro que se perdeu. Que tesouro você perdeu? Sabe, a sua visão de filho? Que tesouro você precisa encontrar hoje? A sua posição de filho de Deus. O que é que você precisa encontrar hoje? O Senhor está te revelando. O Senhor está te revelando. Oh, glória a Deus. Eu quero conhecer mais de ti. Como nós precisamos te conhecer, Pai. Espírito vem, Oh, Espírito vem. vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo. Glória a Deus. Oh, papai. Eu quero viver algo. Proporciona isso, Pai. Que os teus filhos vivam algo novo. Que nós possamos viver em novidade de vida todos os dias. Jesus disse que o Filho conhece o Pai. E o Pai conhece o Filho. Somente o Pai conhece o Filho. E o Filho é o Pai. Oh, Deus, é esse o relacionamento que nós queremos ter com o Senhor. Nós queremos viver todos os dias em novidade de vida. A palavra também nos diz que a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero que você coloque a sua mão no seu coração assim. Você que está aqui, você que está aí nos vendo, lá na sua casa. Se você puder, faça isso. Oh, e diga assim: Senhor Jesus, eu quero viver como filho de Deus. E para isso eu te recebo, eu te entrego a minha vida. Venha ser Senhor na minha vida, venha dirigir a minha vida, porque eu quero conhecer o Pai, quero ser conhecido dEle. Eu quero viver como filho, porque fora disso é muita canseira, Deus. Porque para os filhos é leve, é suave. Oh, eu recebo em nome de Jesus, eu declaro selado na terra e nos céus o poder de serem feitos filhos de Deus sobre cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, alegre-se como filho.